Vamos voltar a falar sobre esse julgamento de Jair Bolsonaro e de outros 7 réus, que está previsto então para essa data agora de 2 de setembro e deve terminar no dia 12, passando provavelmente pelo dia 7 de setembro. Não com um julgamento nessa data especificamente, mas nesse período que é bastante simbólico aqui para o país. Zé Maria Trindade, eu quero muito te ouvir sobre esse calendário e sobre a maneira como a gente deve acompanhar o julgamento, com parte do país bastante inflamada a depender das decisões. Decisões estas que já são bastante esperadas, inclusive. Pois é, sabendo ser inevitável ou programada a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, Cine, já começam aqui as conversas e as negociações, com participação inclusive de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, sobre a maneira, o jeito da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e a possibilidade de condenação, mas uma redução de penas, a ponto dele ficar no semiaberto, ficar numa condição bem melhor, né? Essas já são as negociações. Serão 5 sessões, né, que já estão programadas, e nessas 5 sessões será o julgamento propriamente dito. Começa com a possibilidade, se houver ali, de testemunhas. Primeiro, o relatório do ministro Alexandre de Moraes. Ele apresenta o relatório, não o voto, o relatório dele, que é uma descrição do processo. Em seguida, se houver testemunhas que devem ser apresentadas com antecedência de 15 dias. Depois, o Ministério Público reforça a acusação, a defesa. E aí começam os 5 ministros da primeira turma a darem os votos, inclusive o Alexandre de Moraes, né? 3 votos favoráveis à condenação, significa condenação, e os ministros passam então a fazer a dosimetria, ou seja, como será a pena. Se não houver os 3 votos pela condenação, absolvição e aí o arquivamento do processo. Mas veja bem, aí está a cúpula do governo passado. São os generais, Paulo Sérgio, que foi ministro, general Heleno, né, que foi ministro de Segurança da Presidência da República, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o Braga Neto também está aí, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e o deputado Alexandre Ramagem. Quer dizer, é a cúpula do governo passado, mas o delator, o Cid, o tenente-coronel Cid, Mauro Cid, que está também nesse grupo, né, nesse primeiro grupo. Portanto, este é o primeiro grupo e que vai dar o tom de como será o processo. E isso indica que haverá mesmo no mês que vem, como eu já tinha até falado aqui, que a ideia era essa, né? Que a gente fala ainda nesse ano, mas ainda nesse ano o processo inteiro. Este primeiro grupo, que é o principal, vai acabar mesmo em setembro, esse julgamento. Eu cobri o julgamento do Mensalão e achava que era o maior julgamento do Supremo. Mas não, em seguida veio o Petrolão, que também foi muito importante. Mas agora é muito difícil, viu? Porque é um ex-presidente da República e toda a cúpula de um governo, num processo questionado juridicamente, né? Com divisão, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, no momento exato em que o ministro Dias Toffoli anula todas as condenações contra João Vacari Neto. Lembra? Aquele tesoureiro do PT? Exatamente, Zé Maria Trindade. E por um tema que também é bastante relevante, que seria tentativa de golpe de Estado ou de atentado ao Estado Democrático de Direito. Bruno Musa, qual vai ser o tom desse julgamento no teu ponto de vista? Para mim, praticamente sem surpresa nenhuma. Todos nós aqui já falamos que isso está praticamente decidido. Afinal de contas, quando um próprio juiz declara o seu sentimento de raiva com aquele que ele está julgando e que ele está envolvido no processo, não cabe nenhuma surpresa, a decisão já está tomada, todo mundo já sabe disso, mas me chamou a atenção uma matéria que eu li hoje no Metrópolis, Evandro, falando que o que pode acontecer, não lembro se era o editorial do próprio Metrópolis ou se era algum jornalista específico falando, em que é bem provável que saia a condenação, como todos já sabemos, que é um julgamento já definido, só que ele pode depois, o STF, permitir que o Legislativo paute a anistia, para que, de repente, ele freie as sanções que venham dos Estados Unidos. Veremos.
mas me parece que se isso acontecer, mostra mais uma vez, como o Zé Maria falou, é um julgamento completamente questionado. Afinal de contas, se você começa com artimanhas, onde deveria ser puramente técnico, é claro que ele vale muito menos. Agora tem uma questão que a gente precisa analisar, porque a Procuradoria-Geral da República propõe penas acima de 40 anos para Jair Bolsonaro. É como se juntassem todos os crimes que estão sendo propostos, que são 5 neste caso, e a Procuradoria ainda traz algumas qualificadoras que fazem com que essas penas cheguem aos seus níveis máximos. Diante disso, a defesa de Jair Bolsonaro primeiro contesta a condenação. Diz que ele não cometeu nenhum desses crimes. Mas, obviamente, focando na dificuldade de conseguir absolvê-lo, a defesa está tentando fazer com que as penas sejam reduzidas. Vamos entender com o André Anelli quais são os tempos aí, né, que a defesa está tentando jogar ou reduzir, neste caso, em comparação com o que foi proposto pela PGR. Fala, André Anelli. Sim, Evandro, o principal ponto da estratégia de defesa nesse momento é derrubar os agravantes aplicados pela Procuradoria-Geral da República no crime de organização criminosa, que acrescentariam cerca de 9 anos a pena, 4 pela suposta utilização de armas de fogo e 5 anos pelo envolvimento de funcionários públicos. Outro argumento é que o crime de golpe de Estado, que teria pena de até 12 anos, segundo a PGR, deveria ser absorvido pelo de abolição violenta do Estado de Direito, ambos com condutas descritas como parte de um mesmo contexto, ou seja, seria basicamente o mesmo crime, somando as punições mais elevadas dos outros crimes, como dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado, a pena final chegaria a 22 anos. Só que a partir dessa etapa, a defesa apresenta outros 2 argumentos que poderiam servir para reduzir ainda mais a pena. Um deles é a desistência formal da tentativa de golpe de Estado, uma vez que o suposto golpe não foi concretizado, não foi colocado em prática. E o segundo concurso formal, seria então esse concurso formal uma possibilidade para punir apenas aquele que é mais grave de uma série de crimes que são cometidos em conjunto, daí então essa expressão jurídica. Com todas essas mudanças, a pena a Bolsonaro poderia oscilar entre 7 e 14 anos, cerca de 1/4 do máximo atual que você citou agora há pouco, né, Evandro, de 43 anos. Só que essa é uma tentativa paralela da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque a tentativa principal é realmente a absolvição de todas essas acusações. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Um abraço para você. O que é considerado muito difícil por muitos dos juristas com os quais conversamos, diante de tudo aquilo que foi até agora levantado pela Procuradoria-Geral da República com base nas investigações da Polícia Federal e com as próprias demonstrações já dadas pelos ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Agora, Gani, diante dessa dificuldade de absolvição, como é que você avalia a possibilidade de reduzir de 43 para 14, ainda tentando chegar ali, caso não se consiga 14, aos 22 anos, reduzindo alguns períodos de crimes e, principalmente, tentando colocar 2 dos crimes num mesmo balaio, que são abolição do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado, que para os advogados são basicamente a mesma coisa. Ou seja, para que você somar a pena de 2 crimes que são iguais, que são os mesmos? Como é que você avalia essa estratégia? Não, eu acho que faz todo sentido, né? Até porque são crimes muito parecidos e também caberia, talvez, ao Congresso Nacional, a oposição no Congresso Nacional, trabalhar para mudar o entendimento dessa lei. A lei de abolição do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe, que foi aprovada em 2021, cujo autor, se eu não me engano, era o Hélio Bicudo, a oposição poderia trabalhar para, pelo menos, juntar esses 2 crimes e aí, eventualmente, ter uma redução de pena. É claro que também há outros gatilhos, bom comportamento, né? Então, não necessariamente se a pessoa pegou 14 anos, ela vai cumprir todo esse tempo. Agora, de qualquer modo, 14 anos, que é o piso mínimo ali, é uma pena bastante dura, Evandro. Como é que você avalia, Piperno? Eu acho que esse julgamento ele tem um aspecto que é muito relevante. Para mim, o mais relevante deles, porque esse julgamento não trata apenas
de levar ao banco dos réus e de julgar um ex-presidente da República. Esse julgamento, pela primeira vez, abre a possibilidade, sim, de condenação, tanto de golpistas quanto de militares. Militares que, aliás, também estariam envolvidos nessa urdidura toda. E por que isso é inédito na história do Brasil? Porque aqui no Brasil todos são iguais perante a lei, mas se usar uma farda, são mais iguais ainda do que os outros, né? O Brasil não tem tradição de punir militares que atuam fora daquilo previsto, fora do que é previsto pelas nossas várias constituições, né? Foi assim ao longo de toda a nossa história. Enfim, o Brasil tem uma longa lista de golpes e de tentativas golpistas, mas o Brasil jamais condenou os seus autores. Então, eu acho que está na hora do Brasil romper com essa má tradição, até para que o país possa caminhar dentro da sua normalidade democrática. Porque se não houver punição agora, quem é que garante que depois da eleição do ano que vem, em caso de derrota, eles não tentem de novo?